Em primeiro lugar, né, boa noite a todos e a todas. Agradeço ao pessoal do Instituto Parajás pelo convite, na pessoa do Renan. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui participando do webinário com vocês. Eu tive a oportunidade de acompanhar os outros dias e realmente foi uma construção de conhecimento muito rica sobre educação. Eu gostei muito das outras palestras e a proposta de hoje, no meu tema, é refletir um pouco sobre questões de gênero e educação no Brasil. E aí eu quero fazer um pouco de uma abordagem social e política. Na verdade, é como se fosse uma pincelada, porque o assunto é muito amplo e nós teríamos que recortar melhor. Mas aí eu quis trazer uma ampla reflexão, porque aí serve até de alguma sugestão para algumas pessoas que talvez querem ingressar com estudos na área de gênero, de educação, para entender melhor, de forma macro, esse tema. E já iniciando a minha fala, eu propus a palestra, dividir a palestra de hoje em 3 momentos. Em primeiro lugar, eu vou abordar a questão histórica da educação e das questões de gênero, como as questões de gênero perpassaram pela história da educação no Brasil até a atualidade. E, no segundo momento, eu vou frisar em questões sociais, como essas questões sociais impactam na educação no Brasil. E, no terceiro momento, concluindo a minha fala, eu vou citar sobre algumas políticas públicas e como a questão política, ela interfere, seja ajudando ou prejudicando a análise, a discussão e os avanços sobre as questões de gênero na educação. Então, dessa forma, eu inicio a minha fala falando sobre a importância da educação na formação da sociedade. Nós sabemos que a educação vai ser um elemento fundamental para a sociedade. E a sociedade é formada por seres diferentes. E a partir dessas diferenças, a educação vai ter que fazer com que essas pessoas coabitem no mesmo espaço. Então, de acordo com o que eu coloquei no slide, a educação é um elemento essencial que diferencia os seres humanos das demais espécies. Ela não apenas transmite o conhecimento e saberes, mas também desempenha um papel crucial na socialização de valores, crenças, normas culturais. É através da educação que os indivíduos aprendem sobre seus direitos, seus deveres, moldando assim uma estrutura social e cultural da comunidade. Então, em todas as comunidades, sejam elas quais forem, a educação vai ter um papel central. E nesse caso, nós nos referimos à educação de maneira geral, na formação integral do indivíduo, não apenas na formação escolar, mas pensando na formação escolar, todas as formas de agrupamento, eles vão evidenciar diferenças. Essas diferenças, elas podem ou não produzir preconceitos. E a partir disso, são evidenciadas as desigualdades. Com relação à desigualdade de gênero na educação, nós podemos analisar 3 papéis que eu coloquei aí: o papel de gênero, gêneros definidos, a influência educacional e quais são as consequências disso. Com relação aos gêneros definidos, as sociedades tradicionalmente atribuem papéis distintos a homens e a mulheres, influenciando as identidades e comportamento desde a infância. Então, o masculino é frequentemente associado a características como liderança, assertividade, enquanto o feminino é relacionado a qualidades como submissão e cuidado. E essas diferenças, elas são amplamente condicionadas pela educação. Desde o ensino infantil, nós percebemos que, através das brincadeiras, as meninas são ligadas a brincadeiras de cuidado, seja casinha, boneca, sempre brincadeiras que referem ao privado. E o menino, ele é sempre influenciado a brincadeiras que instigam a aventura, ao raciocínio. O Lego é um brinquedo muito comum no universo masculino. Alguns Legos têm uma temática feminina ou tentam trazer um pouco para as brincadeiras ditas de menina, né? Vamos colocar assim. Mas esses papéis, eles são definidos desde muito cedo na sociedade. E essa definição, esse enquadramento em estereótipos, eles trazem algumas consequências. Por exemplo, a influência educacional.
A educação formal e informal contribui para a formação das expectativas sociais em relação a cada gênero. Desde a infância, os meninos são incentivados a desenvolver habilidades de liderança, independência, enquanto meninas são ensinadas a valorizar o cuidado e a colaboração, perpetuando estereótipos de gênero. Então, como eu disse, os estímulos que são dados às crianças desde muito cedo, eles vão reforçando esses papéis na sociedade. E isso faz parte também daquela dita educação tradicional, que foi dita aqui nos outros dias também, que, assim, por mais que hoje há muitos estudos e muitas discussões acerca disso, ainda assim, isso é perpetuado. Ainda assim, as meninas são desestimuladas a não terem determinadas brincadeiras. Ainda assim, os meninos são estimulados a não brincarem de casinha, a não estarem envolvidos ao cuidado. Sendo que, quando eles forem adultos, eles também vão ter as casas deles. Eles também, muito provavelmente, vão lavar uma louça. Eles também vão fazer uma comida. Mas, enquanto crianças, hoje ainda é muito mal visto os meninos terem esse tipo de brincadeira. Com relação às consequências sociais desses estereótipos, os estereótipos de gêneros, eles são promovidos pela educação, que são promovidos pela educação, têm consequências duradouras, influenciando não apenas as escolhas de carreira, mas também as dinâmicas de poder na sociedade. Os meninos, eles são frequentemente incentivados a assumir papéis de liderança, enquanto meninas enfrentam barreiras para alcançar posições equivalentes. Então, nós podemos ver, por exemplo, com relação à política. Posições de destaque político são, em sua maioria, ocupadas por homens. Cargos políticos, em sua maioria, homens. Lideranças de empresas, em sua maioria, são homens. E quando tem mulheres, ainda há diferença salarial. As mulheres ainda recebem menos que os homens, ocupando os mesmos cargos e atuando nas mesmas funções. E isso é uma consequência de uma educação que começou lá atrás. Então, romper e proporcionar reflexões sobre isso faz com que nós tentemos burlar esse tipo de sistema e fazer com que as mulheres também sejam inseridas nesses espaços que antes foram negados a elas. Aqui eu estou dando um maior destaque, eu coloquei o título gênero e estou dando maior destaque à questão das mulheres, sobretudo nesse percurso histórico, mas mais para o final, onde eu vou falar das políticas públicas, eu vou inserir também a população LGBT, QIA+, que também foi minorizada durante muito tempo e, de certa forma, ainda porque ainda há um preconceito muito grande, sobretudo no nosso país. Então, sendo assim, como nós podemos entender a finalidade da educação, já que o grande tema é a educação? A educação, ela pode ser vista como formadora de valores. Esses valores, eles moldam os indivíduos, eles transmitem normas. É através desses valores que o indivíduo ele vai perceber o seu mundo, o seu ambiente, a sua perspectiva. Também há a construção de visão de mundo com relação à perspectiva de futuro mesmo. E a educação, ela pode reforçar desigualdades estruturais à medida em que ela não rompe com esses padrões que eu estou colocando, à medida que ela reforça estereótipos de gênero, o que pode ser bem problemático no futuro. Com relação à educação tradicional, no Brasil, eu trouxe uma pequena linha do tempo aqui para a gente pensar um pouco, que é a análise da influência da educação tradicional nas construções de gênero e sua perpetuação. Se a gente pensar como foi acontecendo essa educação, desde o Brasil colonial, passando pelos séculos e até a atualidade, eu coloquei alguns marcos aqui. No Brasil colonial, a educação era restrita principalmente a homens, enquanto as mulheres recebiam educação apenas em conventos, focando em habilidades domésticas. No século XIX, com a Constituição de 1823, a educação passou a ser permitida para ambos os sexos, mas os currículos eram diferenciados e reforçavam as desigualdades. Enquanto as mulheres tinham aula de economia doméstica, corte e costura, os homens tinham aula de matemática, geometria, enfim, os componentes curriculares tradicionais. Eu queria destacar também
que em 1808, também nesse século, com a chegada da família real, houve o início da educação laica para as mulheres, mas também de forma muito embrionária ainda, um projeto muito não acessível, digamos assim. Em 1940, a coeducação foi aceita, permitindo que os meninos e as meninas estudassem juntos, mas ainda assim, sob a orientação de professoras, reforçando o estereótipo de gênero. Então, 1940 é muito recente para a gente pensar, né? Que só em 1940 houve uma oportunidade das meninas estudarem junto com os meninos, mesmo que com algumas ressalvas, algumas disciplinas diferentes. E eu já trouxe para a atualidade, a educação tradicional ainda prevalece, perpetuando visões essencialistas que moldam as identidades de gênero e limitam a criatividade. Então, se a gente for pensar o gênero enquanto construção social, a identidade de gênero é formada por contextos sociais e culturais, e não simplesmente por características biológicas. Aí aqui é impossível não citar Simone de Beauvoir, que é a mulher não nasce mulher, torna-se. E a educação, em vez de reforçar estereótipos, ela deve promover uma compreensão mais ampla e inclusiva sobre os papéis de gênero. Que o que dá para ser feito, conforme eu estou exemplificando, desde a educação infantil, passando pelo Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, na escolha de profissões, no estímulo, no incentivo às mulheres e à população LGBT de ocupar postos de liderança, de ir atrás dos seus sonhos, de buscar um futuro melhor através da educação e de lutar também pelos seus direitos. Com relação à educação e à desigualdade de gênero, os conteúdos didáticos frequentemente perpetuam desigualdades ao representar homens e mulheres de forma estereotipada. Essa desigualdade se reflete nas expectativas sociais e profissionais, reforçando a ideia de que certas características ou habilidades são inerentes a um gênero específico. Então, mais uma vez, essas desigualdades, elas precisam ser desconstruídas diariamente, e um ambiente muito propício para essa desconstrução é a sala de aula, é um momento do aprendizado em conjunto. Então, os impactos da educação desigual para as mulheres, no caso, né? Há um impacto com relação ao social na carreira, com relação aos seus direitos por receber menos e também por não quebrar esse ciclo. Então, pensando que carreiras de menor prestígio geralmente são ocupadas, em sua maioria, por mulheres, no âmbito educacional, as mulheres são frequentemente direcionadas para áreas como ensino, enfermagem, serviços administrativos, que geralmente apresentam salários inferiores, menor status social. Isso leva a uma concentração de mulheres em profissões de menor prestígio, refletindo a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Um pouquinho mais à frente eu vou falar sobre a questão da pedagogia, sobretudo nos anos iniciais, onde há uma maioria de mulheres nos anos iniciais, famosas tias, né, do ensino infantil. Mas mais para frente eu vou entrar nessa discussão de por que há um número maior de mulheres no ensino infantil e conforme vai se aumentando o nível de escolaridade da vida acadêmica, os números de mulheres vão diminuindo. Homens em cargos de poder. Os homens, por outro lado, eles são incentivados desde muito cedo a direcionarem para profissões consideradas de maior prestígio, como engenharia, medicina, administração, que oferecem melhores salários e oportunidades de ascensão. E essa diferenciação no acesso à educação contribui para a perpetuação dos estereótipos de gênero e da desigualdade no mercado de trabalho, que eu já citei. Sobre isso ser um ciclo vicioso. As desigualdades educacionais, elas não apenas limitam as opções de carreira das mulheres, mas elas também perpetuam estereótipos negativos que podem afetar sua autoestima, sua ambição. E a educação desigual, ela contribui para um ciclo vicioso, onde as mulheres se sentem desencorajadas a buscar posições de liderança e de sucesso. Esse ciclo, inclusive, pensando aqui numa questão social, eu estava pesquisando o índice de desistência de evasão escolar de meninas, né, mulheres,
com o passar dos anos aqui no Brasil. Então, eu vi pesquisas que evidenciam evasão escolar de meninas porque elas elas ocupam cargos domésticos ou fazem todo o serviço de casa e elas não se sentem estimuladas a ir para a escola. Outros estudos falam também sobre meninas em condições vulneráveis que faltam aula quando estão menstruadas, que é a famosa pobreza menstrual, porque não tem dinheiro para adquirir um absorvente e as políticas públicas às vezes não chegam em todos os lugares e essas meninas precisam faltar aula, então assim, elas também não são estimuladas a permanecerem na vida acadêmica, ao estudo. Então, todas essas questões que tocam e tangenciam a vida da mulher durante o seu desenvolvimento, elas merecem ser olhadas com atenção com relação à escolaridade, porque podem parecer muito simples, mas podem favorecer uma evasão escolar de meninas, de moças, né, durante a sua vida escolar. O que nós buscamos é uma educação emancipatória, e nós acreditamos que seja um caminho para a igualdade. Então, a transformação da visão de mundo que considera o diferente como desigual é fundamental para uma educação que promova a justiça social. A prática educativa deve ser espaço de aprendizado de modelos sociais inclusivos que valorizem as diferenças, possibilitando que as novas gerações se tornem agentes de mudança e respeitem a diversidade em todas as suas formas. Então, quando nós falamos de respeito à diversidade, nós também estamos pensando na comunidade LGBTQIA+, que hoje é uma realidade muito grande dentro das escolas também. Eu já trabalhei há 2 anos atrás com uma escola de adolescentes, e essa é uma questão que é bem presente na vida dos adolescentes que estão desenvolvendo ali a sexualidade, que já têm opções, já se entendem. E ter um acolhimento para essas questões faz um grande diferencial, porque o educador que acolhe o seu aluno, que o escuta, que entende essas questões, ele vai marcar para sempre a vida daquele aluno, e ele vai definir se o aluno ele vai seguir na vida acadêmica, ou se ele vai acreditar nos seus sonhos, ou se ele vai ser desestimulado, vai desistir da escola, vai gerar um índice de evasão. Então, o que nós devemos, enquanto educadores, é desestimular qualquer tipo de violência e de preconceito dentro da escola, dentro do ambiente escolar. Ainda que essa ainda seja uma realidade vigente em nosso país e que, em alguns momentos, sobretudo no passado, tenha sido, inclusive, incentivada por grupos políticos que estavam à frente do poder. A coeducação e seus estereótipos. A coeducação que promove a convivência de meninos e meninas em ambientes de aprendizados foi aceita no Brasil, mas traz consigo a noção de que as mulheres são mais adequadas para o ensino primário. Essa ideia reforça estereótipos de gênero que limitam o potencial de ambos os sexos e perpetuam a visão de que o magistério é uma ocupação feminina. Que é o que eu falei, né? A questão da grande maioria dos profissionais que atuam no ensino infantil até hoje são mulheres. Hoje eu já percebo, eu atuo no ensino infantil atualmente como supervisora escolar, e na escola em que eu atuo, não há, de 1º a 5º ano, não há nenhum professor homem, são todas mulheres. E já é um Fundamental 1, porque nos CMEs, nas escolas infantis mesmo, no nível infantil, também, em sua maioria, todas mulheres. E aí, por que isso acontece? Desde quando isso acontece? Pensando aqui numa questão também da história da educação, numa linha do tempo, lá no segundo reinado, com Dom Pedro II, os professores eram muito valorizados aqui no Brasil. Eles tinham bons salários, eram seres de muito respeito, muito prestígio. O próprio imperador Dom Pedro II, há uma frase famosa, célebre, que diz que se não fosse imperador, seria professor. Então, assim, quando foi que o professor passou por um processo de desvalorização no país? Com a crise da República, a grande inserção das mulheres no mercado de trabalho, as crianças elas precisaram ir mais cedo para a escola. E para essas crianças
para gerarem, né, os famosos jardins, os grupos escolares, ao país em crise, não poderia pagar tão bem esses professores, pensou-se, para essas crianças pequenas, é mais adequado que seja uma mulher dirigindo essa turma, porque, na verdade, ela vai cuidar dessas crianças, assim como cuida dos seus filhos em casa, ou dos seus sobrinhos. Então, mais uma vez, a mulher é sempre associada ao cuidado. E, a partir disso, houve uma grande adesão das mulheres para esse campo profissional da educação. E, nesse momento também, houve um entendimento de que não se precisava pagar muito bem para as mulheres, uma vez que a renda principal da casa deveria ser do homem. Já também pensando na questão da instituição do casamento, enquanto uma instituição social que, vinda da família tradicional, do patriarcado, que rege até esse momento. Então, assim, as mulheres, elas foram condicionadas a essa posição de cuidar, assim como cuidavam dos seus filhos, das crianças na educação. Então, a partir disso, os salários das professoras abaixaram, e até hoje você pode perceber que o salário da professora infantil é um pouco menor, o professor do fundamental melhora, o fundamental 2 melhora um pouco mais, o do ensino médio os salários costumam ser melhores, e do ensino superior os salários melhores ainda. E se você for fazendo esse percurso, no ensino infantil tem muitas mulheres, no ensino fundamental 1 ainda tem bastante, fundamental 2 já diminui um pouco, no ensino médio diminui bastante, e no ensino superior, dependendo dos cursos, tem poucas mulheres também. Então, nesse ponto, houve uma desvalorização da educação, associado também à inserção das mulheres na regência, né, da educação, o que é muito triste. Há, inclusive, a célebre frase em resposta a uma greve de professoras, onde foi associada a Paulo Maluf, de São Paulo, e também foi associada a Hélio Garcia, um ex-governador de Minas Gerais, que é quando as professoras estavam em greve, eles disseram, as professoras não são mal pagas, elas são mal casadas. Então, até um tempo muito recente, essa discussão ainda estava muito vigente. E sobre os desafios da desvalorização do magistério, por outro lado, essa percepção de que a educação primária é uma função exclusivamente feminina reforça a desvalorização do magistério, visto como um trabalho de menor prestígio e remuneração. O modelo tradicional educacional que associa as mulheres à qualidade como paciência e cuidado não apenas limita suas oportunidades, mas também perpetua a desigualdade de gênero dentro do sistema educacional. Então, como eu falei, né, é uma injustiça essa desigualdade e também uma forma de desvalorizar o magistério. O magistério é frequentemente desvalorizado, levando as professoras a enfrentar condições de trabalho precárias e salários baixos. Essa desvalorização ela reflete uma percepção cultural de que as tarefas educacionais são de menor importância, contribuindo para a desmotivação e a falta de reconhecimento da profissão. Acima de tudo, essa desvalorização é um fator histórico, não é só cultural, não é só social, como eu disse, desde a inserção das mulheres na regência. Então, com relação a isso, nosso papel enquanto educador, o que seria? Nós temos um compromisso com a inclusão. Os educadores, eles desempenham um papel crucial na formação de uma sociedade mais igualitária, adotando uma postura ativa e comprometida com a inclusão e a diversidade. Então, como eu disse, a forma com que o educador ele vai conduzir o processo de aprendizagem, inserindo temas como esse, chamando a atenção dos alunos para essas questões, através de uma conscientização coletiva. E isso pode ser feito, gente, inclusive em diversos componentes curriculares, não apenas na questão da biologia, que já está muito clara, não apenas na questão da história também, que, como eu falei, é um fator histórico. Mas, por exemplo, um professor de educação física, ele pode trabalhar performances femininas, masculinas, como as performances de gênero, eles se dão dentro do esporte.
A geografia pode trabalhar com questões de estatísticas, qual a porcentagem de mulheres que estão em determinadas profissões, isso utilizando também da matemática. Então, todos os componentes curriculares, eles podem socializar esse conhecimento sobre gênero e sexualidade. O respeito à subjetividade. A subjetividade dos alunos, ela deve ser respeitada, permitindo que cada um se expresse e participe ativamente do processo educativo. Então, o estímulo e o incentivo ao respeito às diferenças, eles têm que se dar diariamente. Sobretudo, por exemplo, ali na fase da pré-adolescência, que às vezes os alunos eles não estão ainda com a sexualidade formada, mas ao mesmo tempo eles já se acham muito adultos e ficam querendo se agredir ou se ofender. Então, assim, o trabalho com relação ao respeito, com relação ao próprio trato e o convívio social é constante. A promoção à liberdade. A liberdade de expressão dos alunos é fundamental, devendo ser incentivada para que desenvolvam seu pensamento crítico e criativo. Então, gente, nisso, a educação ela vai se tornar uma prática, né, de promoção ao respeito e também de transformação. Então, repensando a avaliação para promover uma educação mais inclusiva e responsável, seria dessa forma, seria o estímulo ao respeito, seria a promoção de projetos educacionais dentro da escola que contemplem a temática. E, na atualidade, a avaliação deve ser reformulada para priorizar o crescimento pessoal dos alunos, em vez de se basear apenas na memorização dos conteúdos. Isso envolve a promoção de valores como solidariedade e inclusão. Então, como eu falei, em diversos componentes curriculares é possível abordar questões de gênero e de sexualidade. No futuro próximo, a prática educativa deve integrar métodos que fomentem a responsabilidade social, considerando as realidades dos alunos e suas comunidades. Então, se o aluno ele integra uma comunidade onde as meninas, por exemplo, deixam de ir para a aula para executar serviços domésticos, ou as meninas deixam de ir para a aula porque estão menstruadas e não conseguem ir para a aula, tudo isso deve ser visto com muito respeito na escola para tentar promover uma mudança, para ver até onde o educador vai conseguir possibilitar que esse aluno ele transforma o seu futuro. E a educação como instrumento de transformação. A educação deve atuar como um meio para promover a transformação social e o empoderamento individual. Ela precisa respeitar as subjetividades dos educandos, considerando suas experiências, valores, contextos. Uma abordagem educacional que valorize a diversidade e a autonomia é essencial para formar os cidadãos críticos e ativos. Então, é engraçado, né? Todo mundo quer ter um aluno crítico, que tem opinião, mas todo mundo quer ter uma sala em silêncio, que só escute e que não dê trabalho. Então, assim, às vezes, a gente precisa ponderar questões de comportamento dos alunos e de colaboração, né? Não gosto nem de falar de obediência, mas uma sala de aula colaborativa é uma sala onde você possibilita debates, diálogos, onde os alunos conseguem se expressar com liberdade, tendo respeito, óbvio, né, a todos os envolvidos, sejam os professores, sejam os demais discentes, mas que eles sejam ativos na educação, né, que eles não sejam apenas receptores do conteúdo passado em sala de aula. Que isso também tem a ver com muitas temáticas que foram vistas aqui nos dias anteriores. O compromisso com a liberdade e a responsabilidade. O compromisso com uma educação inclusiva implica em reconhecer e valorizar a pluralidade das vozes e perspectivas. É fundamental que todos os educandos sejam tratados como seres conscientes e autônomos, capazes de fazer escolhas informadas e responsáveis, contribuindo assim para o desenvolvimento social mais justo e igualitário. A inclusão de gênero da educação, sendo assim, como nós faríamos, né?
através do reconhecimento das desigualdades, como eu falei, né, o próprio debate, incentivo ao respeito, através de redações, projetos, vários dos outros trabalhos nos outros componentes curriculares que podem ser desenvolvidos. A perspectiva do pensamento feminista. O pensamento feminista traz novas perspectivas que desafiam a visão tradicional e promovem um conhecimento que reconhece as evidências e vozes das mulheres e minorias, na verdade, minorizados, né? Eu prefiro esse termo, porque o que aconteceu no processo histórico de formação desses grupos sociais é que eles foram minorizados pelas pessoas que estavam no poder. Então, sobretudo nos últimos tempos no Brasil, questões como feminismo, questões como respeito à população LGBT foi condenada por grupos políticos, inclusive fazendo de forma com que gerasse um pânico moral da sociedade para, inclusive, determinados termos. Então, assim, o próprio termo feminista, gente, parece muito, muito, muito básico, mas é bom falar, o óbvio precisa ser dito. Ele não é a mesma coisa que o machismo, e que enquanto o machismo ele coloca as mulheres em condições inferior aos homens, o feminismo busca a igualdade. Então, por mais que há uma diversidade de discursos hoje e de interpretações, e às vezes até muito exaltadas, é importante a gente perceber o que a ciência tem a dizer, o que a produção bibliográfica que vem sendo produzida há tantos anos, na verdade nem tantos, né, mas já tem um tempo que está aí, tem a dizer sobre isso. Então, mesmo que às vezes, né, a pessoa não concorde ou não comungue dessa premissa, ela precisa entender que não há razões para todo o pânico moral que vem sendo pregado recentemente no Brasil. E o estudo é importante até para a pessoa olhar e talvez falar, não concordo, e tá tudo bem, vamos respeitar as diferenças, entendeu? Sobre o estímulo à reflexão crítica. A educação inclusiva deve estimular a reflexão crítica, permitindo que os alunos questionem estereótipos e normas sociais que perpetuam as desigualdades de gênero. Como eu disse, ter um aluno que possui uma reflexão crítica, muitas vezes talvez dê trabalho, porque esse aluno ele não vai aceitar qualquer comando sem questionar, e para o professor, que às vezes está com uma sala cheia, talvez isso dê trabalho, mas isso é positivo, sabe? Eu costumo dizer que, inclusive, na educação, para os pais mesmo, um filho que questiona, um filho que é crítico, que tem uma consciência, ele vai ser um adulto que ele vai reconhecer melhor seus direitos, seus deveres, ele vai saber cobrar das autoridades questões sociais, questões políticas. Mas para ser um adulto dessa forma, ele foi uma criança que deu trabalho. Com certeza ele deu trabalho. Então, assim, a gente precisa ter mais empatia, paciência e pensar, ter mais essa visão de futuro mesmo com relação a isso. A discussão de gênero nas escolas é um tema essencial. A discussão sobre gênero nas escolas é fundamental para promover a inclusão e a igualdade. O Plano Nacional de Educação, junto com os documentos como o Brasil Sem Homofobia, destaca a necessidade urgente de abordar uma questão de gênero na formação educacional. Entretanto, iniciativas como a Escola Sem Partido ameaçam silenciar esses debates, perpetuando desigualdades e preconceitos. Então, com relação a isso, eu acompanhei o webinário alguns dias atrás, eu estou acompanhando desde o início e eu vi que já foi falado sobre o Plano Nacional de Educação. Então, só relembrando, o Plano Nacional de Educação era uma política pública que, na verdade, ele seria publicado em 2010, mas aí foi adiado só foi publicado em 2014, e ele estava sendo elaborado, e dentro desse documento havia um documento chamado Brasil Sem Homofobia, que, na verdade, era um conjunto de materiais que seriam distribuídos, né, visando essa conscientização. Porém, contudo, o então, na verdade, na época, né, então, o deputado Jair Bolsonaro, ele gerou toda aquela discussão do kit gay, etc. Primeiro ponto,
kit gay não existe. Era um material de combate à homofobia no Brasil. Esse material nem chegou a ser distribuído por conta dessa questão do pânico moral, de tudo que a gente vem comentando sobre isso. E em 2014 houveram muitas polêmicas, houveram muitas questões postas pela sociedade que muitas pessoas, muitas das quais, inclusive, não conhecem o que é um Plano Nacional de Educação, não conheciam o documento, não conheciam os materiais. E aí, todas as questões de gênero, elas foram excluídas do Plano Nacional de Educação. Então, não existe nenhuma meta hoje do Plano Nacional de Educação para que mencione igualdade de gênero, que mencione questões de como trabalhar, de como promover essa reflexão em sala de aula. E, contudo, isso não constitui uma proibição da abordagem do tema. Então, na verdade, até tentaram proibir, né, com a PL 7180 de 2014, a PL 867 de 2015. Na verdade, se eu não me engano, foram um total de 10 projetos discutindo a temática, e todos tentando excluir a temática de gênero na sala de aula, excluindo, inclusive, o termo gênero. Então, por exemplo, gêneros textuais, gêneros alimentícios, não poderia usar essa palavra, teria que usar um sinônimo. E aí, elas deram que falar naquele momento, né? E é como se fosse uma forma de dizer que discutir gênero é uma tentativa de destruir a família, é uma forma de manipulação, é uma doutrinação, essa palavra, é uma doutrinação. Os professores estão doutrinando as crianças, como se os professores também não fossem pais, não fossem mães, não tivessem família. Então, assim, é uma forma de conscientização, e inclusive, quando a gente aborda temas de gênero e sexualidade, a gente evita muitas violências, inclusive, violências sexuais, que a criança vai tendo consciência e talvez até ela tenha na imagem do professor alguém de confiança para dizer que está sofrendo algum tipo de violência, que na maioria das vezes acontece no âmbito familiar. Então, é muito interessante, por exemplo, para as pessoas que praticam esse tipo de violência, que as crianças não tenham acesso a esse tipo de informação, que é justamente para não se protegerem. Então, todas as formas de discussão de gênero e sexualidade em sala de aula, elas visam o combate à violência, o combate à desigualdade. Elas não visam a destruição da família, como foi posta em alguns momentos por algumas autoridades. E a questão, ela deve ser enfrentada na escola, mesmo que entre em conflito com algumas concepções de algumas famílias tradicionais, de algumas concepções religiosas, porque é escutando todo mundo que o próprio indivíduo ele vai se formando enquanto ser, ele vai formando a sua própria identidade, a sua própria opinião. Então, os estudos de gênero e sexualidade, muitas vezes, eles vão dizer, a igreja vai dizer uma coisa, a família vai dizer outra, e o conhecimento acadêmico, conhecimento científico, talvez vai dizer uma terceira coisa. E você entendendo essas concepções que você vai compreendendo melhor, não apenas a sua identidade, o seu lugar no mundo, o seu posicionamento, mas também aprendendo a respeitar as diferenças, quem pensa diferente de você, quem tem uma opinião diferente de você, quem tem uma preferência sexual diferente de você. E é importante perceber que quando a criança vai para a escola, ela está alargando as suas compreensões de mundo. E alargar a sua compreensão de gênero e sexualidade é perceber que, para além do que é dito na concepção religiosa, na concepção familiar, existe uma construção de conhecimento científico sobre o fato. Então, que não apenas a criança, o adolescente, o adulto, nós pesquisadores que também estamos em constante formação, possamos alargar essa discussão de gênero e sexualidade em todos os ambientes, sobretudo nas escolas, que são ambientes de formação.
Quem trabalha com ensino médio sabe que, por exemplo, a questão de sexualidade, de desejo entre os adolescentes é muito presente e nós precisamos saber como acolher essas questões e como respeitar o diferente e incentivar o respeito também da maioria das pessoas. Então, hoje não, né? Há 2 anos atrás eu trabalhava com um grupo de adolescentes, com ensino médio, com adolescente, e assim, tinham meninos heterossexuais que usavam saias. Para mim isso é diferente, porque na minha época que eu era adolescente não tinha isso. Mas e aí, eu vou incentivar com que os alunos desrespeitem, xinguem ou de alguma forma esse adolescente? Não, é a opção dele. Inclusive, ele era heterossexual, mas ele gostava de usar saia. Então, assim, o século XXI, ele nos traz algumas possibilidades de desejo, sexualidade, identidade, que muitas vezes, na nossa época de juventude, não havia. A gente estava comentando aqui mais cedo sobre o quanto as mudanças nas tecnologias, né? Antigamente tinha disquete, MP3, e da mesma maneira as questões de gênero, de sexualidade, de identidade, elas houveram mudanças. Então, assim, nós precisamos, acima de tudo, pregar o respeito e buscar com que essas formas de identidade, elas também alcancem e tenham oportunidades de vida, assim como as demais. Então, assim, não apenas as mulheres, mas a população LGBTQIA+, que durante anos esteve minorizada, que elas possam chegar a posições de poder, que elas possam ter acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade, e que elas entendam que são cidadãos portadores de direitos e de deveres, e que sejam respeitadas pela maioria da população, por todos, né? Não pela maioria, não, por todos. Então, a discussão de gênero nas escolas, ela tem como o principal objetivo o respeito e o acolhimento às diversidades. Eu coloquei uma breve bibliografia aqui no final, mas, na verdade, eu fui pegando também de outros livros que eu acabei não colocando, mas eu posso disponibilizar depois. E eu encerro aqui minha fala, vou abrir para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento.